Opa! E aí pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é muito especial. Continuando a geometria espacial, veremos um assunto maravilhoso que são as pirâmides. Se você gostar da aula, não esqueça de curtir o vídeo, clique no gostei, comente, compartilhe e ajude a divulgar esse vídeo e também inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. E sem perder tempo, vamos começar definindo as pirâmides. Uma pirâmide é aquele sólido definido por uma base poligonal e um ponto fora dessa base que a gente chama de vértice. É aquele sólido que eu vou ter um polígono como base e todas as suas faces laterais são triângulos. E justamente o polígono que eu tenho na base vai definir a minha pirâmide. Olha só, se esse polígono for um triângulo, eu chamo de pirâmide triangular. A base é um triângulo, eu vou ter três faces laterais. Se o polígono da minha base é um quadrilátero, eu chamo de pirâmide quadrangular. Ela tem quatro faces laterais, olha só. Se eu tiver 5 lados na minha base e for uma base pentagonal, eu chamo de pirâmide pentagonal e assim por diante. Temos ali também a pirâmide hexagonal, a base tem 6 lados, eu vou ter 6 faces laterais, todas triangulares. Temos os exemplos de pirâmides. Já definimos as pirâmides e observamos alguns exemplos, agora vamos para os seus elementos. Mas para falar dos elementos das pirâmides, a gente precisa antes falar de uma coisa importantíssima, que são pirâmides regulares. O que é uma pirâmide regular? É aquela pirâmide cuja base é formada por um polígono regular. Todos os lados dessa base têm a mesma medida. Consequentemente, todas as faces laterais da pirâmide serão todas iguais. Isso é muito importante porque aqui na geometria espacial, as pirâmides que a gente estuda, que a gente trabalha, são sempre pirâmides regulares. Então tudo que a gente vai ver a partir de agora vale para pirâmides regulares. Começando pelos elementos, nós vamos observar o que significa cada um deles e identificá-los nessa belíssima representação que eu fiz aqui pra gente. Olha só, começando pela base. A base da nossa pirâmide regular será formada sempre por um polígono regular, como nós já vimos. Quais são os principais polígonos regulares que a gente tem que lembrar? O triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. O triângulo equilátero é aquele polígono de 3 lados que é regular. O quadrado é o polígono de 4 lados que é regular e o hexágono regular é o polígono de 6 lados que é regular. Aí temos a aresta da base. A aresta da base é justamente o lado do polígono que eu tenho na minha base. Como esse polígono é regular, todas essas arestas da base têm a mesma medida, a gente chama de L. Depois temos face lateral. Nas pirâmides regulares, as faces laterais serão triângulos isósceles todos iguais. Lembra que triângulo isósceles é aquele que tem 2 lados iguais. Quais são os lados iguais? São justamente as medidas que eu chamo de aresta lateral. É os segmentos que partem do vértice da pirâmide, que é a ponta do nosso sólido, e chega até um dos vértices da base. Eu tenho aqui uma aresta lateral, aqui eu tenho outra e assim por diante. Se eu pego em uma face lateral, são os lados dessa face que são iguais. E o outro lado, que é o que fecha o triângulo dessa face, é a aresta da base. Maravilha! Aí temos a altura da pirâmide. A altura da pirâmide é o segmento que parte do vértice dessa pirâmide e chega perpendicular ao ponto que é o centro da base. Todo polígono regular tem um ponto que é o seu centro. Então a altura ela chega perpendicular a esse ponto. Depois temos a apótema. A apótema da pirâmide é o segmento que parte do vértice da pirâmide e chega no ponto médio de uma das arestas da base. É também conhecido como altura da face lateral. Como assim, professor, a altura da face lateral? Como a face lateral é um triângulo, é só você lembrar lá da geometria plana que o triângulo tem uma altura. É o segmento que parte de um vértice e chega formando 90 graus como o lado oposto. Então, a apótema da pirâmide é justamente a altura de uma das faces laterais. Eu pego uma face lateral, que é um triângulo, a apótema é a altura desse triângulo. Só não pode confundir com a altura da pirâmide, tá? A gente vai ver um pouquinho melhor, vamos ter algumas relações aqui com a apótema. E por fim, temos o raio inscrito R' e o raio circunscrito R'. Se você lembra lá da nossa aula de polígonos regulares da geometria plana, você vai lembrar disso aqui. Todo polígono regular tem um R' e tem um R'. O R' é o raio do círculo que está inscrito ao polígono, está dentro desse polígono. É aquele segmento que parte do centro do polígono até o ponto médio de qualquer um dos seus lados. É o segmento que nós temos aqui em vermelho nessa representação. É o nosso raio inscrito, o nosso R'.
E o raio circunscrito, ele é o raio do círculo que está por fora do polígono. É o segmento que vai do centro desse polígono até qualquer um dos seus vértices. No caso, o segmento que nós temos aqui é o nosso R. Isso aqui é bem importante, tanto que a gente vai relembrar agora quem é o R e quem é o R em cada um dos polígonos regulares, tá? Isso aqui muda. No triângulo equilátero, quem é o R? É L raiz de 3 sobre 6. O L é a aresta da base. Então a gente só precisa ter a aresta da base para calcular quem é o nosso R e quem é o nosso R. Então no triângulo equilátero, R é L raiz de 3 sobre 6, R é L raiz de 3 sobre 3 e temos ali também a área. A gente vai precisar mais para frente calcular a área, eu também já coloquei aqui. No triângulo equilátero, a área é só fazer L quadrado raiz de 3 sobre 4. Já se nós tivermos um quadrado na base, quem é o R e quem é o R? O R é L sobre 2, é metade da aresta da base. O R é L raiz quadrada de 2 dividido por 2, é metade da diagonal que nós temos no quadrado. E a área do quadrado é só fazer lado ao quadrado. E por fim, no hexágono regular, o R é L raiz de 3 sobre 2. O R é igual ao L, o R é a própria medida da aresta da base, e a área é 6L quadrado raiz de 3 sobre 4. Agora as relações métricas nas pirâmides regulares. Isso aqui é importantíssimo, olha só. Primeira relação que nós temos, diz que a apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura dessa pirâmide ao quadrado mais o R ao quadrado, que é aquele segmento que vai do centro da base até o ponto médio de cada um dos seus lados. Da onde que vem essa relação aqui? Observe ali, nós temos como exemplo uma pirâmide quadrangular regular, mas pode ser uma pirâmide triangular ou hexagonal, acontece a mesma coisa. Veja que se a gente pegar a altura, que ela chega formando 90 graus com o centro da base, pegar o R, que é justamente o segmento que vai do centro dessa base até o ponto médio do lado, com a nossa querida apótema, que vai partir do vértice da pirâmide e chega no ponto médio desse mesmo lado, o que acontece? A gente forma um triângulo retângulo. Se a gente tem um triângulo retângulo, dá para usar o teorema de Pitágoras, lembra lá da geometria plana. Qual é a hipotenusa desse triângulo retângulo? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é justamente a apótema. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os outros dois lados são catetos. Então eu faço a altura ao quadrado mais o R ao quadrado. Surge daqui essa primeira relação. Vamos observar a segunda relação agora. Ela diz que a aresta lateral da pirâmide ao quadrado é igual à altura dessa pirâmide ao quadrado mais o R ao quadrado, que é aquele segmento que vai do centro da base até um dos vértices dessa base. Vamos observar então na nossa pirâmide novamente qual é da onde vem essa relação aqui. Perceba que a gente forma novamente um triângulo retângulo. Agora o que está acontecendo ali? Um dos meus catetos é a altura dessa pirâmide, o outro cateto é o R e a hipotenusa é a aresta lateral da pirâmide. Aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo ali novamente, surge essa segunda relação métrica aqui. E a terceira relação métrica, ela diz que a aresta lateral da pirâmide ao quadrado é igual à apótema dessa pirâmide ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, a metade da aresta da base ao quadrado. Essa relação aqui surge quando a gente pega uma das faces da nossa pirâmide. Veja que nós temos ali a apótema da pirâmide, que como eu comentei lá nos elementos, essa apótema ela é a altura desse triângulo que está na face. Então ela forma 90 graus com o ponto médio do lado oposto, que é a aresta da base. Então eu fecho um triângulo retângulo ali. A apótema da pirâmide é um dos catetos, a metade da aresta da base é o outro cateto e a hipotenusa desse triângulo é a aresta lateral da pirâmide. Áreas das pirâmides, começando pela área da base. É a área do polígono que forma a base da nossa pirâmide. Como basicamente a gente só vai trabalhar com pirâmides regulares aqui, tem que lembrar de como calcular a área dos principais polígonos regulares. Por isso que eu coloquei anteriormente, nós já lembramos lá. É o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Tem que lembrar como fazer a área deles. Então aqui não vai ter uma única forma, depende de qual base nós temos. Depois temos ali a área lateral. A área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais. Nas pirâmides regulares é só você lembrar
que as faces laterais, elas são triângulos isósceles todos iguais. Se esses triângulos são todos iguais, é só eu calcular a área de um deles e multiplicar pelo número de triângulos que eu vou ter. Então, como é que eu faço? Tem uma fórmula para calcular isso aqui. Eu faço L, que multiplica a apótema da pirâmide, dividido por 2, multiplicado por N. Esse L é a aresta da base. O AP é a apótema da pirâmide, como eu já falei, e o N é o número de lados que essa base tem. Se a base é triangular, o N é 3. Se a base é um quadrado, o N é 4. E assim por diante. É bem fácil entender isso aqui. Olha só, se nós temos um triângulo como face lateral da pirâmide, é só calcular a área desse triângulo. Vamos lembrar como é que a gente faz a área de um triângulo. É só fazer base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo é o lado onde a altura chega. Maravilha! Na situação que nós temos ali, quem é a base do triângulo e quem é a altura? A base é a aresta da base da pirâmide, o nosso L, e a altura do triângulo, a altura da face, como nós já vimos lá no começo da aula, é a apótema dessa pirâmide. Então eu faço a aresta da base vezes a apótema dividido por 2. Assim eu calculo a área de uma face lateral e multiplico por N, porque todas as faces vão ser iguais, então é só multiplicar pelo número de faces que eu tenho, terei a minha área lateral toda. E por fim, a área total é só fazer a área da base mais a área lateral, a gente tem a área da superfície toda da nossa pirâmide. E o volume da pirâmide, como é que a gente faz para calcular? É só fazer a área da base vezes a altura e dividir por 3. Lembra que o volume de um prisma é dado por área da base vezes a altura, né? Como é que eu estou dividindo por 3? O que isso quer dizer? Que o volume da pirâmide é 1/3 de o volume de um prisma que tem a mesma área da base e a mesma altura que essa pirâmide. Significa que eu consigo dividir um cubo, por exemplo, em 3 pirâmides que são exatamente iguais. Aí eu pego 1/3 do volume desse cubo. Para você entender, olha só a animação que bacana. Agora nós veremos como calcular a área total e também o volume de dois sólidos muito especiais, o tetraedro regular e o octaedro regular. Lá na primeira aula de geometria espacial, quando nós vimos poliedros, a gente já viu esses sólidos aqui. Eles são dois poliedros de Platão. Mas por que a gente está vendo eles agora aqui na aula de pirâmides? O que isso tem a ver? Então, vamos começar pelo tetraedro. Na verdade, o tetraedro ele é uma pirâmide triangular onde todas as arestas têm a mesma medida. Tanto as arestas laterais quanto as arestas da base têm todas a mesma medida. Automaticamente, todas as faces dessa pirâmide, elas serão formadas por triângulos equiláteros que são todos iguais. Tá ali o nosso tetraedro, olha só que bonito. Como é que eu faço a área total dele? Se todas as 4 faces são iguais, as 3 laterais e também a base, é só calcular a área de uma dessas faces e multiplicar por 4. Então é isso que acontece. Eu pego a área de uma face, que é um triângulo equilátero. Então como é que eu calculo a área de triângulo equilátero? L quadrado raiz de 3 sobre 4, onde esse L é o lado do triângulo equilátero, que é a aresta do nosso tetraedro, e multiplico isso por 4. Dá para simplificar o 4 de cima com o de baixo, fica apenas L quadrado raiz de 3, tá? E o seu volume? O volume eu faço L ao cubo, multiplicado pela raiz quadrada de 2, dividido por 12. O L é a aresta do nosso tetraedro. E agora o octaedro regular. Lá na aula de poliedros nós vimos que ele é aquele sólido que apresenta 8 faces que são triângulos equiláteros todos iguais. Mas o que ele tem a ver com pirâmides? Olha só o que acontece com ele. Ele é formado pela reunião de duas pirâmides quadrangulares regulares, onde todas as arestas têm a mesma medida. Novamente, todas as arestas laterais e todas as arestas da base têm todas a mesma medida. Aí eu ligo as duas pirâmides pelas bases, eu gero o meu octaedro, tá ele ali, que bonito. Então, todas as suas arestas têm a mesma medida. Como é que eu faço a área total? Da mesma forma que antes. Eu calculo a área de uma face lateral e multiplico pelo número de faces que eu tenho, porque elas são todas iguais. Então eu faço a área de uma face, L quadrado raiz de 3 sobre 4. Novamente as faces são triângulos equiláteros, né?
e multiplico por 8, porque eu tenho 8 dessas faces. E o L, novamente, é a aresta do octaedro regular. E o volume, eu faço L ao cubo vezes a raiz quadrada de 2 dividido por 3. E nessa parte final da nossa aula nós temos a secção transversal na pirâmide. O que é secção transversal? É aquele corte paralelo. Olha só, o que vai acontecer? A secção gerada, ela é uma área que é semelhante à área da base que eu tenho da minha pirâmide. Mas não apenas isso. Perceba que foi gerado um novo sólido. Como assim, professor? Olha só, se eu olhar apenas da secção para cima, veja que eu tenho uma pirâmidezinha menor. E se eu pegar a pirâmide toda, é um outro sólido. Esses dois sólidos são semelhantes. E dessa semelhança nós temos algumas relações importantes. Quais são elas? A primeira diz que Hzinho dividido para Hzão ao quadrado é igual à área da secção dividido pela área da base. O que isso quer dizer? Esse Hzinho, H minúsculo, é a altura da pirâmidezinha menor, que está em cima. E o Hzão é a altura da pirâmide maior. É a distância do vértice até a base da pirâmide. E a área da secção é a área da pirâmidezinha pequena. E a área da base é a área da base da pirâmide maior. E nós temos uma outra relação que relaciona o volume desses dois sólidos com as suas alturas. O volume da pirâmidezinha menor que está em cima, dividido pelo volume da pirâmide toda, é igual à altura da pirâmidezinha menor, dividido pela altura da pirâmide toda, elevado ao cubo. Isso aqui pode ser bem interessante pra gente. E para finalizar, temos aqui o tronco da pirâmide. Já está aparecendo um exemplo aqui pra gente, olha só que bonito. Ele é aquele sólido gerado pela secção transversal numa pirâmide, que foi o que nós vimos anteriormente. Se eu faço a secção transversal na pirâmide e tiro aquele sólidozinho de cima, aquela pirâmidezinha menor, o que sobra, só a parte de baixo, é o que eu chamo de tronco da pirâmide. E assim como nas pirâmides, que nós trabalhamos sempre com pirâmides regulares, aqui no tronco vai acontecer a mesma coisa. O que é um tronco de pirâmide regular? É aquele tronco que é gerado pela secção numa pirâmide regular. Quais são os elementos dos nossos troncos? Olha só, nós teremos duas bases. Uma base é a base maior do tronco e a outra base é a base menor do nosso tronco. Essas duas bases, elas são quadrados. Depois temos as faces laterais. Todas as faces laterais, elas são formadas por trapézios isósceles todos iguais. Trapézio isósceles é aquele que tem dois lados iguais. Então, vamos pegar uma dessas faces para a gente observar o que acontece. Olha só, temos ali o nosso trapézio. Lembra que um trapézio tem uma base maior, uma base menor, uma altura, além dos outros lados que fecham esse trapézio. Os lados que são iguais nós chamamos de arestas laterais do nosso tronco. Depois, a base maior do nosso trapézio é o lado da base maior do tronco. A base menor do nosso trapézio é o lado da base menor do tronco. E a altura do trapézio é o que nós chamamos de apótema do tronco. Lembra que lá na pirâmide nós tínhamos uma apótema, que era a altura do triângulo, que é face lateral? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter uma altura da face lateral, que é a altura desse trapézio. Eu chamo de apótema do tronco. Esses são os elementos dos troncos e agora o que nós temos que fazer com eles? Duas coisas, área total e também volume. A área total é a área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral. Ou seja, eu vou calcular a área de todas as superfícies do meu tronco e somar tudo isso. Mas como nós temos ali faces laterais que são trapézios isósceles todos iguais, o que a gente faz? A gente calcula a área de um desses trapézios, tem que lembrar lá da geometria plana como faz a área de trapézio, tá? E multiplica pelo número de faces laterais que nós teremos. Assim a gente encontra a área lateral toda. Aí é só somar com a área das duas bases, a gente tem a área total do nosso tronco. E para fazer volume fica mais fácil, só tem que ter a área das duas bases e também a altura do tronco. A gente faz H sobre 3, 1/3 da altura, que multiplica a área da base maior mais a área da base menor, mais a raiz quadrada do produto da área da base maior pela área da base menor. Essa foi a nossa aula da geometria espacial sobre as pirâmides. Espero que você tenha gostado. Assista agora a aula de exercícios resolvidos, que vai ser muito importante para complementar tudo isso aqui que a gente viu aplicando na prática com os exercícios. Tô te esperando lá. Valeu, tchau!